Olá, telespectador, Personalidade está no ar e você, pela TV Assembleia, vai poder conhecer um pouco mais da história de um dos homens, uma das pessoas que tem sua história aqui no estado de Alagoas, ramo da medicina. Hoje, o médico que nós vamos entrevistar, que nós vamos conversar, nós vamos conhecer muito mais do que conhecemos na sua vida profissional, é o Dr. Ronald Mendonça, que é médico, neurocirurgião e que vai contar um pouco da sua história aqui no nosso Personalidade pela TV Assembleia. Muito obrigado por ter vindo, Dr. Ronald, é um prazer recebê-lo aqui e poder voltar a entrevistá-lo. Me sinto muito honrado pelo convite que você me fez. E eu até refuto essa ideia de personalidade. Tem tanta gente aí com personalidade e ficou assim, sensibilizado, fiquei sensibilizado com o seu convite. Mas mais de 4 décadas exercendo a medicina, mais de 3 décadas ensinando numa universidade, isso já não lhe confere o direito de ser personalidade, doutor Ronald? Talvez, mas eu sempre digo, os meus pacientes, às vezes quando me elogiam muito, eu digo, olha rapaz, eu só fiz mesmo o meu trabalho. Pronto. Então eu ensinei, eu opero, eu faço consultório. Até há pouco tempo eu trabalhava na unidade de emergência lá em Arapiraca e me afastei do SUS, do Ministério da Saúde, faz coisa de um mês e continuo trabalhando muito, bastante. Isso já lhe confere sim o direito de ser personalidade. Agora, se alguém lhe perguntar, e eu vou lhe perguntar agora, não é? Quem é Ronald Mendonça? Bom, vamos começar pelas minhas origens, né? Eu nasci em Bebedouro. Meu pai era médico e minha mãe inicialmente era dona de casa, e continuou sendo, e depois ela se formou em letras, mas minha família era muito numerosa. Meus pais tiveram 11 filhos e eu comecei a estudar no colégio diocesano com 6 anos de idade. Na Rua do Macena? Na Rua do Macena. Das primeiras vezes, meu pai me levava lá. Meu pai não tinha carro, me levava de ônibus. E depois eu aprendi, eu e meu irmão aprendemos a andar de ônibus e a gente parava ali na Rua do Apolo, em frente ao colégio, atravessávamos a rua com 6 anos de idade, né? Uma senhora bastante diferente de hoje. E só saí do colégio em 1965. Eu entrei em 54 e saí em 65, fiz o vestibular. Já lá no Marista. Já lá em cima, é? Lá em cima. É que ele mudou-se, salvo engano, em 62, 61 para 62, não é? Por aí, porque eu fiz o terceiro de ginásio no colégio diocesano, aqui embaixo. Ainda era diocesano? Diocesano. Depois eu continuei chamando de diocesano. Ainda hoje eu escrevo. Eu escrevo. Também escreve? Eu escrevo. E continuo chamando de diocesano e eu acho muito gostoso esse nome de diocesano. Diocesano. Aí, veja só, o senhor disse que era seu pai médico. E foi por causa dele, teve influência o fato dele ser médico, de Ronald Mendonça querer também ser médico? Olha, provavelmente sim, mas papai nunca disse, você vai ser médico. Aconteceu o seguinte, aos 10 ou 11 anos, passava um irmão marista, o irmão Venceslau, e ele não era daqui, ele era uma espécie de supervisor da ordem, e atrás de novas vocações. E ele fazia uma pergunta, o que é que você deseja ser? Aí eu coloquei indeciso.
Ele mandou me chamar. Aí eu queria... Mas isso, que idade o senhor tinha? 10 anos, 10 10 anos. Aí ele disse, eu vi você colocar indeciso, então você quer ser o quê? Eu disse, eu penso ou ser médico ou ser irmão marista. Isso era uma coisa minha, não tinha nada a ver, não havia nenhuma influência paterna. Aí o irmão me pegou isso na palavra e foi lá, Bebedouro, conversar com meu pai. Meu pai era médico do colégio. Aí eu fiquei preocupadíssimo. Quando eu vi o irmão Venceslau lá em casa, eu disse, eita, que agora eu arranjei uma encrenca. Eu sei que eu terminei indo para Recife e para ser irmão marista. Chegou aí para Pipucos? Fui então. para Pipucos, exatamente. Juvenato Nossa Senhora da Conceição. E a minha vocação durou mais ou menos um mês. Com um mês eu voltei. Mas foi a vocação que não era para ser religioso, irmão marista, ou a vocação do internato? É um conjunto de coisas, né? Porque o internato é uma vida muito dura. Você sabe que eu passei a admirar mais quando eu medito como é difícil aquela disciplina do internato, se acordar 5h15 e tomar um banho de 3 minutos, os irmãos vigiando ali o banheiro para não haver demora e bater na porta quando a pessoa se demora um pouco e tudo isso eu observei. Eu tinha 11 anos quando eu fui para lá. E uma saudade impressionante, uma saudade que eu sentia dos meus irmãos, dos meus pais, do meu bairro, dos meus amigos. De Bebedouro. De Bebedouro. E olha que eu ainda não tinha desfrutado de tudo que o bairro poderia me oferecer. Eu era um garoto, mas eu sentia uma saudade, uma nostalgia. Eu chorava todas as noites. Então, um mês aí veio embora. Um mês, minha irmã foi lá me visitar, minha irmã tinha ido passar o carnaval em Recife. Minha irmã era mocinha, tem 3 anos, 3 anos mais velha do que eu. Aí ela foi visitar de surpresa. Aí eu cheguei a me assustar, assim. E, olha, papai disse que se você quiser voltar, pode voltar. Aí esse recado... Veio na hora certa, né? Veio na hora certa. Agora, certamente, ele cai também, os irmãos todos também estavam com a mesma saudade. Não é fácil você, ainda hoje, a gente vê pessoas que já adultos, vou fazer um curso, vai 1 ano, vai ficar no exterior. Fica pai, mãe, irmão, tudo... Não é? Você imagina um garoto como o senhor era na época, né? Muito triste. Agora, muito triste. 11 filhos, seu pai e sua mãe tiveram? 11 filhos. Naquela época era comum isso. Rapaz, eu não sei se era tão comum não, porque eu nunca vi um médico, eu nunca vi um médico, agora, em frente, um médico com tantos filhos. Agora, lá em frente, lá de casa, a gente morava numa calçada alta, vizinho ao Asilo Bom Conselho, não sei se você lembra. Eu fui derrubado, há uns anos foi derrubado e ele ficou plano. E havia uma calçada alta, e em frente a nós morava uma família com 12 filhos, se eu não me engano. O rapaz era marceneiro. E tinha mais um. Tinha mais um. Bom, o meu pai era uma personalidade do bairro, apesar de meu pai ser muito recatado. O meu pai era chamado para fazer os partos mais difíceis, nas horas mais incômodas e, geralmente, nas pessoas mais pobres. Então, ele ia para Chão do Bebedouro fazer um parto, 10, 11 horas da noite, e voltava. E aqueles partos mais difíceis. Por quê? Porque eram partos que a parteira não conseguia fazer. Então, ela dizia, só chamando o doutor Zé Lopes.
Papai era clínico, mas ele tinha uma grande habilidade como médico parteiro, sabe? Tanto que todos os filhos nasceram em casa com papai partejando. Ele é quem foi, vamos dizer assim, foi o médico obstetra É. da família, né? Era o obstetra e assistente era minha avó, mãe de mamãe. E também fazia. Agora, doutor Ronald, a saudade de casa, a saudade de bebedouro, mas o senhor disse que eu não tinha muita coisa ainda, não tinha desfrutado de muita coisa, mas até aquela idade, 11 anos, o senhor tinha desfrutado de quê lá em Bebedouro? Lá em Bebedouro, eu tinha desfrutado de um pouco de maloqueiragem ali na Praça Santo Antônio, jogar chimbra. E, apesar dos rigores dos meus pais, eu tinha uma folgazinha, e ia jogar chimbra, e jogava um pouco de futebol, e comecei a frequentar o 29 de junho. Então, era uma coisa assim muito, muito light, né? Na realidade, Bebedouro, ele não passou. Eu nunca teve uma boate, nunca teve um lugar fantástico Mas as festinhas de Bebedouro, o 29 de junho ficava em frente à praça, em frente à igreja, mais ou menos em frente, oblíquo à igreja. E era o padre Fernando Iório, que chegou lá mais ou menos nesse período, ele revitalizou as festas de Bebedouro, que tinham uma orfandade muito grande do Major Bonifácio Silveira, famoso, célebre major, mitológico Major Bonifácio Silveira. Isso aqui ainda hoje é muito comentado e com inteira justiça, né? Eu me recordo, com a idade de 6, 7 anos, 6, 7, 8 anos, que meu pai, ou com os tios, tinha 2 ocasiões que a gente ia muito para Bebedouro, nós morávamos aqui nessa região do Poço. Um era no fim do ano, né, por causa daquelas festas de rua, né, dos parques de diversões, barco, patinha, a gente ou ia para Gutinga, Fernão Velho, Rio Lago ou Bebedouro. E a outra era a feira, não é? A feira, que tinha lá dia de sábado à tarde, né? Era. E meu pai ia quando queria comprar buchada, dobradinha, alguma coisa assim, que ninguém nem sonhava com supermercado, né, doutor Ronald? Vendia até bacalhau. Até bacalhau. Aquele bacalhau mais seco, mais modesto, e vendia. E aconteceu uma coisa interessante, está falando na feira, em 58, o meu pai, que era funcionário da Miguel Couto, já há uns 13, 14 anos, ele resolveu se especializar de vez em psiquiatria. Então, era um clínico que resolveu se especializar em psiquiatria, já com essa bagagem de 13 anos dentro de um hospital psiquiátrico. Aí foi para o Rio de Janeiro, o Serviço Nacional de Doenças Mentais, conseguiu uma bolsa e deixou 8 filhos, e encomendado mais um. Surpresa para ele, que ele não sabia, ele viajou e não sabia que minha mãe estava grávida. E aí, quando chegava no final de semana, a minha mãe era mais light, minha mãe era liberal, calma. Aí dizia, Ronald, vá ali na feira e compre farinha, compre isso aqui. Compras pequenas. Aí ela já sabia o preço e eu chegava lá, negociava o preço com os negociantes. Pechinchava. E o troco, naturalmente, que ficava para mim. Ela me dava... Para as suas despesas. Para as minhas despesas, para o meu picolé e tal, mas sobrava um cruzeiro, por isso que eu falei, para as suas despesas, porque eram despesas que não pesavam muito. Agora, aí o senhor, no colégio, terminou no colégio marista, que o senhor continuou chamando de diocesano, e aí não mudou mais a ideia da medicina. E aí eu quero saber, no próximo bloco, como é que o senhor entrou na medicina. Foi fácil chegar lá no vestibular e passar, o ensino era bom assim? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Personalidade está conversando com o médico neurocirurgião Ronald Mendonça. Um minuto só e nós voltamos.